Olá, bem-vindos a mais uma aula de Mecânica dos Sólidos. O objetivo dessa aula é fazer algumas aplicações aqui de exercícios numéricos, aplicando o conceito de momentos de inércia já vistos nas aulas anteriores. Não vou discutir em detalhes a teoria aqui, o objetivo mais é resolver os exercícios ou indicar os passos necessários para a solução do exercício. Se você não viu as aulas anteriores sobre esse assunto ou não se lembra deste conteúdo, eu vou deixar indicado na descrição deste vídeo e também nos cards os links aí para as aulas anteriores, de maneira que você consiga assistir a essa aula e acompanhar. Se possível, também tenha em mãos uma tabela de perfis para o cálculo dos momentos de inércia. Eu apresentei essa tabela nas aulas anteriores, que já estão indicadas aí nos links do vídeo, mas você pode encontrar tabelas similares em qualquer livro de mecânica dos sólidos ou de estática aí que você tenha disponível. Vamos lá. Neste primeiro exemplo, essa figura dada aqui com as dimensões indicadas, o objetivo é calcular o momento de inércia em relação a esse eixo passando pela base, que é o eixo X. Então observe que eu vou aplicar diretamente as fórmulas que já estão nas tabelas, e para este exemplo não é necessário calcular o centroide, já que não foi pedido, e além disso, como eu estou olhando já o momento de inércia em relação à base, essas informações eu já tenho tabeladas, portanto, o máximo que eu preciso fazer é aplicar aqui o teorema dos eixos paralelos para conseguir essa informação. Vamos lá. Decompondo a figura, observem o seguinte. Essa figura final pode ser interpretada da seguinte maneira. Eu tinha um retângulo, e desse retângulo foi subtraído este semicírculo aqui, gerando a figura final. Para o retângulo, as dimensões já foram dadas, eu vou simplesmente usar as informações da tabela. Para o semicírculo, eu vou ter que fazer alguns cálculos intermediários, porque eu conheço a informação em relação a esse eixo A', aqui na minha tabela, como vocês verão a seguir. Então, o que acontece? Essa distância do centroide do semicírculo aqui, que é a distância A, tabelado é 4 sobre 3π vezes o R, que é o 90 milímetros aqui. Então, calculando 38,2. Eu vou precisar dessa distância B, porque eu preciso transladar o momento de inércia dessa figura em relação ao eixo X também. Então, vou ter que fazer uns passos intermediários. Então, subtraindo 120 da distância A, que eu já tinha calculado anteriormente, eu tenho essa distância B, 81,8. Para este retângulo da minha tabela, apresentada nas aulas anteriores, em relação ao eixo X, é 1/3 da minha base, 240, vezes essa altura ao cubo. Portanto, eu tenho o momento de inércia aqui em relação à base para este retângulo. Vamos agora partir para este semicírculo aqui. Primeiro eu vou calcular em relação à base, que é a informação que eu tenho na tabela, que é esse eixo A', indicado. Usando a informação da tabela, eu tenho πr² sobre 8. Substituindo os valores, o momento de inércia em relação ao eixo A', está dado aqui. Confira essas contas, para você ter certeza que está acompanhando o raciocínio. O que acontece? Para que eu translade o momento de inércia de um eixo para o outro, é preciso que pelo menos um dos eixos seja o eixo do centroide, como vimos na definição das aulas anteriores. Então, primeiro eu preciso que transladar do eixo A' para o centroide, depois do centroide para
esse eixo X, que é o que eu quero. Então vamos a essa etapa. Eu sei a informação do eixo A', e eu sei que eu tenho a translação aqui em função da área e a distância A ao quadrado. Isolando o momento de inércia em relação ao centroide do semicírculo, eu vou subtrair desse valor aqui, obtendo 7,2 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Então, agora eu obtive a informação do momento de inércia em relação ao centroide deste semicírculo. Passo seguinte, eu vou transladar do centroide para a base. Então, eu tive que fazer esse passo intermediário aqui. Portanto, agora eu vou fazer o mesmo raciocínio saindo do centroide para o eixo X, levando em consideração o teorema dos eixos paralelos, ou teorema de Steiner, agora com a dimensão B, que foi indicada. Fazendo essas contas, confira esses resultados, 92,3 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Então agora eu tenho a informação do retângulo e a informação do semicírculo. Compondo essas informações, eu tenho que subtrair o momento de inércia, já que essa área foi subtraída da figura para obter a figura final. Portanto, o meu momento de inércia é esse, 45,9 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Então este foi o raciocínio. Pause o vídeo, refaça as etapas devagar e veja se está entendendo os conceitos que estão sendo aplicados. Agora, este exercício, muito similar ao anterior, eu vou deixar indicado para que vocês façam e treinem este exercício. Neste caso, eu recomendo que vocês calculem as coordenadas do centro de gravidade ou do centroide, porque vocês vão precisar calcular as informações para esse perfil em relação ao eixo do centroide ou ao eixo baricêntrico. Então tem uma diferencinha em relação ao exercício anterior. Então eu quero as coordenadas do baricentro e os momentos de inércia em relação aos eixos baricêntricos. E as respostas estão dadas aí. Pause o vídeo, tente fazer esse exercício para verificar se você assimilou os conceitos do exercício anterior. Agora vamos fazer um outro exemplo. Neste caso, a figura é um dos casos onde há simetria e antissimetria, portanto não é necessário que eu calcule as informações dos eixos baricêntricos, porque são dados pela simetria e antissimetria da figura. Portanto, verifiquem esses valores. Se for necessário, faça as contas, se não entendeu o conceito da simetria, e verifique que essas coordenadas são respectivamente 300 e 350, como foram indicadas. A etapa agora é achar os momentos de inércia x e y em relação aos eixos baricêntricos. Então, novamente, uma figura composta, eu vou aplicar informações tabeladas para fazer as contas de maneira parcial e, no final, compor o resultado. A decomposição da figura foi feita nessa forma de três retângulos, A, B e D, e as dimensões foram indicadas aqui, baseadas na figura anterior. Então, veja. O retângulo A e o retângulo B, eles estão afastados tanto em relação a x quanto em relação a y dos eixos baricêntricos. Então, para A e para D de dado, eu preciso aplicar o teorema dos eixos paralelos. O retângulo B está centrado exatamente no mesmo centroide da figura completa. Para o retângulo B,
eu não preciso aplicar o teorema dos eixos paralelos nesse caso, pois ele já está no centroide da figura final. Portanto, eu vou começar os cálculos pelo retângulo B. Fazendo esse retângulo B, eu tenho lá do meu formulário base vezes a altura ao cubo sobre 12, agora em relação ao centroide é sobre 12 e não sobre 3, como no exemplo anterior. Calculo os momentos de inércia em relação a x e em relação a y. Notem a diferença aqui, como já discutimos em aulas anteriores, que em cada caso a dimensão que vai ao cubo é diferente. Então, qual que é a dimensão que vai ao cubo em relação a x? É os 100 milímetros, pois ele está perpendicular a x, como discutimos nas aulas anteriores. Já em relação a y, esse eixo y, a dimensão que está perpendicular ao eixo y, 600, que é o comprimento desse retângulo, é que vai ao cubo, só relembrando aí o momento de inércia do retângulo e esse detalhe de qual dimensão que vai ao cubo. Notem novamente a diferença dos momentos de inércia, relembrando aí a questão do trampolim ou da tábua flexível, como foi discutido nas aulas anteriores lá atrás, tá? Então eu tenho uma resistência muito menor aqui nesse caso em relação a x do que em relação a y. Notem a diferença entre os momentos de inércia aqui de 36 vezes de diferença. Então é significativo em termos de resistência. Vamos agora para o retângulo A. Note que eu tenho que fazer a informação no centroide, que está aqui, base vezes a altura ao cubo, mais a translação dos eixos, que é a área vezes a distância que foi transladado. Eu estou olhando em relação ao eixo x, então a minha distância é essa distância de 200 aqui. Aplicando a equação com o teorema dos eixos paralelos, eu obtenho o momento de inércia em relação a x. Fazer o mesmo raciocínio em relação agora ao eixo y. Eu tenho agora, de novo, base vezes a altura ao cubo, só que a base e a altura foram alternadas, aí foram invertidas, e a distância em relação ao meu eixo de giro, que é o eixo y, agora é 250 milímetros. Então eu tenho a área, 100 vezes 300, vezes 250 ao quadrado, aplicando o teorema dos eixos paralelos, ou teorema de Steiner. Então confiram essas contas aí, verifique se você está entendendo este raciocínio. Notem o seguinte, o retângulo D é análogo, é exatamente o mesmo caso do retângulo A, que já foi calculado. As dimensões são as mesmas e as distâncias em relação aos eixos x e y são as mesmas, então eu não preciso calcular novamente. Eu vou repetir o cálculo que eu já fiz para o retângulo A, então eu economizo essa passagem aí. Já sei a informação de A, de B e de D. O que eu tenho que fazer agora é somar estas informações tanto para x quanto para y. Então, momento de inércia em relação a x do baricentro aqui, do centroide, é A mais B mais D. Somando, eu tenho este valor, 2,90 vezes 10 a nona milímetros a quarta. Cuidado com as unidades aí. Mesmo raciocínio para a direção y, eu tenho o retângulo A, o retângulo B e o retângulo D. Somando os valores, meu momento de inércia é 5,60 vezes 10 a nona milímetros a quarta. Então veja, o que é importante nesses exercícios? Fazer o desenho proporcionalmente, se possível em escala, não precisa ser um desenho técnico altamente elaborado, mas que seja proporcional, respeitando as proporções do desenho, para que você consiga fazer esse processo passo a passo
e verificar as suas contas depois. Você tendo a figura indicando as dimensões e você tendo seus passos de cálculo indicado, é fácil de você voltar e conferir as suas contas. Então faça isso com calma, refaça o exercício se for preciso aí, repetindo esses passos e verifique se você está entendendo esses conceitos. É muito comum os alunos confundirem qual distância que eu tenho que levar ao quadrado, quem que eu tenho que levar ao cubo quando eu vou fazer o momento de inércia em relação a x ou em relação a y. Esses aspectos são mais causadores de confusão aí nos exercícios e, no pior, nas provas. Então, fique atento para esses detalhes, treine outros exemplos similares para que você consiga fixar estes conceitos. Vamos lá, mais um para fechar. Então agora, o raciocínio é sempre parecido. Neste exemplo aqui eu quis treinar com vocês o uso da tabela de perfil industrial. Então, tem um exemplo aqui de um perfil indicado W360 por 44, as dimensões indicadas aqui, e são apresentados os momentos de inércia, as dimensões principais e a área deste perfil I aqui, e ele foi reforçado na parte superior por uma chapa de 225 mm por 18,75 mm de espessura. O que o problema pede? O problema pede o momento de inércia em relação ao centroide, que está indicado aqui esquematicamente por y do centro de gravidade. Qual que é a importância desse tipo de exercício? Muitas vezes você tem um perfil comercial tabelado aí de prateleira que você encontra no mercado e você faz os seus cálculos no seu projeto e as tensões não atendem os fatores de segurança. Às vezes você pode usar, por exemplo, dois perfis, um em cima do outro, para você obter uma estrutura mais resistente. Só que, obviamente, isso é muito mais pesado. Se eu colocar uma chapa de reforço, soldar essa chapa em cima desse perfil, dependendo do problema, eu consigo resolver o fator de segurança que eu preciso para que resista às tensões. Então é muito comum eu combinar esses perfis na prática para obter um perfil composto que atenda às minhas necessidades. Então esse é um problema real, um problema prático, que é necessário que você faça esses cálculos de momento de inércia, de centroide, para conseguir fazer um projeto estrutural. Então vamos lá. Eu quero saber o momento de inércia em relação ao eixo X do centroide aqui indicado. Primeira informação que eu preciso obter é a altura do centroide, já que na tabela eu tenho somente do perfil, não tenho do perfil com a chapa. Então, aplicando a fórmula do centroide para perfil composto, o que acontece? Relembrando lá das aulas anteriores, eu preciso da distância de cada uma das áreas em relação ao eixo coordenado e a área de cada um das partes aqui de cada um dos perfis. Então eu tenho essa chapinha aqui que tem a altura em relação à minha base aqui é o 352 mais a metade da espessura. Então eu tenho o centroide dessa chapinha aqui está a 352 mais metade da espessura, vezes a área dessa chapa, que é 225 vezes 18,75. Para o perfil, eu não preciso calcular a área, porque a tabela do perfil me fornece a área, 5.730 milímetros quadrados aqui. Cuidado com as unidades da tabela, tem que estar compatíveis naturalmente com as unidades do seu projeto. E a altura do centroide desse perfil é um perfil simétrico. Somente o perfil I aqui indicado, o centroide está na metade, porque é um perfil simétrico. Então metade de 352 aqui, multiplicado pela área, para eu calcular os momentos estáticos aqui no numerador. No denominador eu tenho que colocar a área total, ou seja, a área da chapa mais a área do perfil.
Fazendo essas contas, eu obtenho que a altura do centro de gravidade aqui em relação à base é 254,61 milímetros. Confira essas contas aí. Para que eu consiga agora calcular o momento de inércia, eu tenho que levar as informações da tabela que estão no centroide dessa chapa, desse perfil aqui, e fazer o cálculo dessa chapa retangular, ambos aplicando o teorema dos eixos paralelos em relação ao centroide final. Notem agora que o centroide final está acima do centroide desse perfil I, o que é esperado, já que eu coloquei mais massa na parte superior. Então o centroide subiu um pouco em relação ao centroide original da minha figura, tá? Então vamos lá. Reproduzindo as dimensões agora com a dimensão do centroide, vou fazer passo a passo os momentos de inércia. Então, fazendo para a chapa, então observem o seguinte, novamente, ó, base vezes a altura ao cubo sobre 12. Então, eu estou olhando em relação a um eixo X aqui horizontal que passa pelo centroide. Então, eu tenho que achar essa distância aqui em relação a este centroide em vermelho, que é o centroide da chapa aqui, para aplicar os eixos paralelos. Então eu tenho que fazer algumas contas aqui, eu deixei indicado para que você possa conferir. Então quanto que vale essa distância indicada por essa seta vermelha, que é essa distância aqui que vai ao quadrado? É o 352 menos o 254,61 aqui, mais metade da espessura. Então faça devagar aí, caso você não tenha entendido, confira essas contas. Eu tenho agora o momento de inércia da chapinha em relação ao centroide, já compensado pelo teorema dos eixos paralelos aqui, ou teorema de Steiner. Vou fazer o mesmo para o perfil laminado aqui, o perfil I industrial. Então, eu tenho essa informação de 122,10 a sexta da tabela, foi dado na tabela. Então, olhe novamente a tabela, pause o vídeo, volte se for necessário. Eu tenho a área deste perfil que foi dado, já usamos essa informação, e eu preciso saber essa distância aqui do centroide original do meu perfil em relação ao centroide final da minha figura. Porque essa distância aqui é a distância que vai ser elevada ao quadrado e aplicar o teorema dos eixos paralelos. Então eu tenho metade do perfil aqui, então 352 dividido por 2, e essa distância de 254,61 que está aqui. Fazendo as contas, eu tenho 157,41 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. O que eu preciso fazer agora? Somar essas duas informações para obter o momento de inércia final. Portanto, aqui 205,52 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Então, temos aí um exemplo de cálculo de momento de inércia, de cálculo de centroide também, no caso do slide anterior, considerando um perfil tabelado, um perfil industrial e um perfil retangular que já conhecíamos aí, já tínhamos usado em outros exemplos, aplicando as tabelas de perfis padronizados ou de seções padronizadas. Então, se for preciso, refaça esses cálculos devagar, verifique suas contas e treine outros exercícios aí baseados nos livros indicados. Este assunto você pode encontrar no livro do Beer Johnson, capítulos 5 e 7, onde tem centroides e momentos de inércia, ou no livro do Hibbeler, de estática, nos capítulos 9 e 10. Então, este era o objetivo da aula, passar alguns exercícios passo a passo com valores numéricos para reforçar os conceitos discutidos aí nas aulas anteriores. Obrigado pela atenção, bons estudos, boas aulas e até a próxima.